Agora são 7 horas e 32 minutos. A reforma tributária deve ser analisada no Senado em breve. João Pedro Mello acompanhou, né, João? Sim. Eu brinco assim, né? Não é que o João Pedro Mello, a gente aqui na Band News FM está acompanhando a votação da reforma tributária desde, sei lá, o início do ano. Não, o Brasil deve estar acompanhando isso aí há uns 40 anos. Está conosco o economista da Go Associados e professor da FGV, o Gessner Oliveira, para falar um pouquinho mais sobre essa reforma tributária. Eu brinco, Gessner, que sempre que eu vejo um filme desses de invasão alienígena no mundo, né, principalmente nos Estados Unidos, eu fico pensando assim, o que estaria acontecendo no Brasil nesse momento? Provavelmente alguém estaria discutindo a reforma tributária. Mas parece que agora está saindo do papel, o projeto que foi aprovado na Câmara, a regulamentação vai para o Senado, temos muitas mudanças, a gente quer entender um pouquinho mais, então muito obrigado por nos atender aí, seja muito bem-vindo aqui à Band News FM. É um grande prazer, viu, Ivan, João Pedro, todos os ouvintes aí do Band News FM. Você tem razão, a reforma tributária vem sendo discutida há décadas no Brasil, né? E finalmente tem um processo de reforma tributária que é importante, que vai mudar, há várias mudanças relevantes, né? Em que estágio nós estamos? Nós estamos num estágio da reforma tributária, da mudança dos impostos sobre o consumo, né? Então, essa é uma parte da mudança. Nada se falou sobre imposto de renda, nada se falou sobre imposto sobre riqueza, patrimônio, né? Então, está nessa fase. A Câmara aprovou essa regulamentação da emenda constitucional que fez a mudança na reforma tributária e agora vai para o Senado. Há vários aspectos positivos e há também, infelizmente, né, Ivan, João Pedro, aspectos que não são bons, são distorcivos, mas que haverá oportunidade no Senado de discuti-los. Pois é, professor, esse é um grande ponto, né? A gente sabe que, obviamente, toda proposta tem um lado positivo, tem um lado negativo, só que eu queria perguntar para o senhor a respeito dessa questão da inclusão da carne. Falou-se muito que isso seria um problema, porque a alíquota geral poderia chegar a 27,1%. Como é que o senhor avalia essa questão? É positivo? Como é que está esse ponto aí que foi incluído de última hora no texto? Existe uma questão geral, João, que é o seguinte: para a alíquota ser mais baixa, para o imposto sobre valor adicionado, né, que é o chamado IVA, e a IVA dual, porque tem uma parte que são municípios e estados e uma outra parte é a União. Então é o IBS e o CBS, são as duas partes aí desse chamado imposto sobre valor agregado. Para que essa alíquota não seja alta demais, todo mundo precisa pagar, não pode haver muita exceção. O problema é que desde o início da reforma houve e tem havido muitas exceções. Isso obriga que a alíquota seja maior. O argumento do governo, que foi contra a inclusão das proteínas animais, inicialmente da carne, mas depois de todas as proteínas animais, o argumento do governo é que a inclusão de mais uma exceção elevaria a alíquota dos 26,5% para 27,3%, segundo algumas estimativas. E isso aumentaria ainda mais a alíquota. Só para dar uma ideia para os nossos ouvintes, para aqueles que nos acompanham, essa, do ponto de vista de alíquota de imposto sobre valor agregado, é uma das maiores do mundo. Existe a Hungria, que tem 27%, etc., mas a gente está ali no topo em termos de alíquota de imposto que o Brasil vai pagar. Agora, esse é o argumento do governo. A verdade é que já havia várias outras exceções. O argumento do governo é que, bom, as pessoas mais pobres, elas podem receber o cashback. Não embora o cashback possa ser utilizado em determinadas circunstâncias, não é algo que possa efetivamente garantir um acesso às pessoas mais pobres, porque há muita informalidade, há pessoas fora do sistema, etc. Então, digamos, a inclusão
dado que já há tantas exceções, a inclusão parece não ser a pior das situações e parece muito razoável, dada a importância do ponto de vista de nutrição, do ponto de vista social. Agora, uma outra medida que foi feita, que é uma medida que realmente não se sustenta, é colocar uma trava. Bom, não pode, você coloca mais uma exceção e fala assim, não pode subir a alíquota. Se tiver outra exceção, vai ter que rever, etc. Isso provavelmente não vai resistir, não vai funcionar. Eu acho que há várias coisas que precisam ser realmente melhor calibradas e que todos esperamos que no Senado isso seja feito. E que se for feito, a gente lembra, né, João Pedro, volta para a Câmara, né? As casas precisam aprovar o mesmo texto. Agora, professor, o que sempre se discutiu, o que sempre se falou, e aí era uma unanimidade, é que o Brasil tem uma carga tributária gigantesca, que a distribuição é desigual e que havia essa diferença entre os estados. Então, tinha empresário que preferia abrir ou faturar determinadas coisas em um estado diferente, porque paga menos imposto e tal. Isso aí, em teoria, era para acabar. Do jeito que o texto mandou, a gente está falando, obviamente, como o senhor falou, só do imposto sobre consumo. Mas já dá para enxergar que isso vai, de alguma forma, ou minimamente, deixar a tributação no Brasil mais justa e diminuir a carga tributária, porque esse era o grande ponto para se fazer uma reforma tributária antes de tudo, né? Não, com certeza, Ivan. E aliás, devo dizer aqui que houve avanços, né? Porque eu também, num dia nublado, sábado, etc. 13 graus? 13 graus, estou comentando que os ouvintes, só estou chamando a atenção para aspectos de distorção, etc. Tem coisa boa também. E mais, eu diria o seguinte, esse passo que a gente está dando, embora a gente tenha dado de forma muito lenta, já devíamos ter feito isso há muito tempo, etc., a verdade é que é bem importante. Por quê? Para começar, você vai deixar de ter 27 legislações estaduais, então cada estado tem lá a sua legislação de ICMS. Depois tem uma confusão, Ivan, João Pedro, em relação aos vários critérios de política de creditamento, de vários normativos sobre os impostos federais. Então, o PIS, COFINS, PASEP, etc. Então, só o fato de você ter essa simplificação, e isso tudo virar uma coisa com um critério de padrão internacional, de imposto sobre valor agregado, IBS, CBS, já é um alívio. Você taxar no destino e não na origem também já reduz muito o incentivo às disputas entre os estados. Então, aquilo que você mencionou muito bem, a coisa da guerra fiscal, você acaba, elimina muito a guerra fiscal, você simplifica. Tudo isso ajuda muito. Acho que a gente deu um passo muito importante. O impacto disso sobre a competitividade do Brasil é grande, porque você desonera as exportações, você desonera investimento. Isso é muito positivo, porque aumenta a competitividade do Brasil, consequentemente melhora a renda e emprego. Os modelos de projeção sugerem que realmente tem um impacto positivo sobre crescimento a reforma tributária. Agora, como toda reforma, como toda mudança, ela também traz, em uma sociedade democrática, com vários setores, vários interesses, ela traz distorções. Nós chamamos atenção para algumas distorções aqui. Eu queria aproveitar, Ivan, João Pedro, chamar a atenção para o fato de um setor muito importante para a saúde pública estar sendo prejudicado, que é o setor de saneamento. Fizeram um regime específico para um monte de coisas, muitas das quais que não deveriam estar num regime específico. E o saneamento, que é algo fundamental para a saúde, para o meio ambiente, ficou completamente de fora. Então, se não houver correções importantes, esse setor
tão relevante para o desenvolvimento sustentável vai ficar bastante prejudicado. E aí é palavra de especialista, viu, João Pedro? Que o professor Gessner foi presidente da Sabesp, a principal companhia de, talvez do país a maior, né? Mas é a companhia de saneamento aqui de São Paulo. É conhecimento de causa, né, professor? Viu, João? Isso é generosidade dele. Professor, aproveitando, né, o senhor falou a respeito dessa questão de meio ambiente também, esse é um detalhe interessante a respeito dessa reforma, porque entra também a questão do chamado imposto do pecado, que é aquele imposto que tributa um pouco mais a questão relacionada ao meio ambiente, que faz mal à saúde. Eu estava conversando com algumas pessoas aqui no Congresso que disseram que esse imposto acabou entrando uma série de outras coisas que não tem nada a ver, talvez, com essas duas questões. Eu queria que o senhor avaliasse. O senhor acha que é ideal a forma como está sendo proposto esse imposto do pecado, ou realmente se perdeu ali a mão dentro do Congresso Nacional? Só para complementar a pergunta do João Pedro, professor, desculpa, para o ouvinte entender, porque são coisas que soam muito esquisitas, né? O imposto do pecado, por exemplo, sobre carros elétricos, que teoricamente deveria ser algo bom para o meio ambiente. Aí eles falam que é uma questão lá da bateria e tal. Realmente é um pouco esquisito. Olha, eu acho que é outra área onde se perdeu a mão, Ivan e Pedro. Realmente, a ideia do imposto seletivo em tese, ela é boa, embora você deva ser muito cuidadoso, muito criterioso para realmente você, digamos, dado o objetivo de defender o meio ambiente, descarbonizar a economia, você, de forma criteriosa, coloca um imposto maior sobre determinados produtos e serviços. Infelizmente, prevaleceu, ou tem prevalecido até agora na reforma, uma visão mais de, bom, vamos aproveitar para aumentar a arrecadação aqui, fazer, evitar taxar aqui e, consequentemente, acabar taxando coisas que não deveriam estar no regime geral, não deveriam ser sobretaxadas sob pretexto de imposto seletivo ou defender o meio ambiente. Eu acho que realmente não foi bem, acho que não foi bem calibrada a taxação aí do imposto seletivo. E ao mesmo tempo, né, João Pedro, que as armas, por exemplo, a taxação extra foi excluída, não ficou na lista ali de bens e serviços prejudiciais, vão ficar mais baratas. Então, são algumas distorções que ainda tem aí na reforma. Para terminar, professor, da minha parte, já te agradecendo, muitos ouvintes perguntam sobre a questão do cashback, porque eu acho que o cashback ele virou parte da rotina das pessoas, né? Quem usa cartão de crédito, quem compra sempre na mesma loja, só já sabe o que é um cashback. Você ganha ali um desconto na próxima compra, você recebe em pontos, de alguma forma você tem ali um retorno. Como é que isso funciona na prática para quem paga imposto, né? A gente está falando, obviamente, aqui da população de baixa renda, né, que está incluída na reforma, mas como é que eles vão ver esse dinheiro, 60, às vezes, né, entre 60 e 100 reais que podem voltar ali para a conta dele? Olha, da seguinte, você pode ter duas formas. Uma forma mais prática é um cashback direto na conta. Então, você tem uma utilidade pública, por exemplo, o pagamento da conta de água ou o pagamento da conta de energia. Se você pertence a uma família que tem menos de meio salário mínimo, faz parte do CAD único, né, do sistema do registro do CAD único, você tem um desconto na conta direto, quer dizer, você já paga uma conta menor. Então, isso é uma forma prática, direta, de você beneficiar determinados segmentos da população. Depois, uma outra possibilidade que haverá com vários outros produtos é você tendo aquela inscrição, você tem direito a receber de alguma forma, ou com Pix, ou de alguma outra forma, receber um recurso equivalente ao desconto a que você tem direito por pertencer àquela categoria. É algo possível de fazer com a tecnologia atual. Uma coisa, agora, há uma ilusão
aí digo, bom, então os pobres vão pagar menos, etc, etc. De fato, aí é voltado para as famílias mais vulneráveis. Mas o problema da distribuição da renda, do sistema ser mais justo, etc., está em outra esfera. Está mais no imposto de renda, de você realmente ter um imposto de renda que seja pago pelos mais ricos e que sejam isentos os mais pobres. No imposto sobre riqueza, você tem outras fases da reforma tributária que são mais importantes para a distribuição de renda do que essa. E eu diria, e de um modo geral, eu diria que reforma tributária a gente deve, claro, olhar o lado da distribuição de renda, mas a questão básica da reforma é desburocratizar, simplificar, porque é isso que vai trazer muita oportunidade, viu, Ivan, Pedro, da economia crescer. Tá certo. Professor Gessner Oliveira, economista da Gol Associados, muito obrigado por atender a Band News FM nesse sabadão. E lembrar também para o nosso ouvinte, antes de agradecer de fato ao professor, que isso ainda não está valendo, né? Que isso ainda vai passar por uma tramitação no Senado Federal, ou seja, ainda vai demorar um tempinho, né? Senão a pessoa nesse dia nublado vai falar, pô, ainda vou pagar mais imposto. Não, vai tomar seu cafezinho tranquilo, seu pãozinho na chapa. Pode tomar café, ainda tem muita discussão. Agora, tem uma coisa que eu vou lembrar aqui, o Benjamin Franklin: nada no mundo é certo, exceto a morte e o pagamento de impostos. Então, com essa reflexão do Benjamin Franklin, eu desejo a todos um ótimo final de semana e muito obrigado pelo convite. Viu? Obrigado, gente, professor. Valeu mesmo, até uma próxima.